Depois que todo o impacto sobre a morte do Luffy passou, seu despertar foi uma das coisas mais interessantes que os fãs de One Piece já puderam evidenciar. Caraca, foi muito interessante acompanhar toda a jornada e a forma realmente como o despertar do Luffy aconteceu no mangá, né? Isso foi todo ali o ano passado inteiro, a gente lá no meio de maio, lá pra, acho que foi entre abril, maio e junho, a gente passando por esse frenesi fantástico que a gente teve em relação à batalha do Luffy contra o Kaido. E essa forma despertada realmente que levantou grandes ideias e até mesmo grandes questionamentos na época. Mas, como um protagonista em uma situação extremamente interessante, a morte de um personagem principal nunca havia sido tão celebrada como a do Luffy em One Piece. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, finalmente nós vamos falar aqui sobre o episódio 1070, né? Esse episódio que é o rufar dos tambores para o despertar de Monkey D. Luffy. E a gente vai falar um pouquinho sobre como foi esse despertar no mangá e até mesmo passando essa sensação agora para o anime. Nunca uma morte de um protagonista foi tão celebrada como na fandom de One Piece. E a gente vai falar sobre isso logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui na plataforma do YouTube, compartilhando nossos vídeos. E você também pode se inscrever lá no Vida de Geeks. Clica aqui com o link na descrição, vai lá, se inscreva para ajudar a gente a continuar falando sobre mais séries, filmes e outros tipos de conteúdos por lá também. Desde quando a batalha do Luffy começou contra o Kaido, já dava para entender que não tinha como o Luffy vencer o antigo Yokon sem ali um poder a mais, né? Era algo quase impensável pensar que o Luffy poderia vencer ali o Kaido apenas com o G4. A gente observou uma porrada de gente, uma multidão, um exército lutando contra o Kaido. Se formos colocarmos em uma lista ali os personagens que o Kaido lutou contra quando estava realmente defendendo a ilha de Onigashima, a gente pode observar que mais de 30 personagens lutaram contra ele. E mesmo assim, o Kaido ainda foi um cara osso duro de roer. Então, observando que essa situação estava ali acontecendo, cara, era impossível o Luffy conseguir vencer o Kaido apenas com o G4. Era necessário algo a mais. Como o próprio Oda disse em um SBS, seria necessário um poder a mais para que o personagem, para que o nosso protagonista enxotasse o Kaido ali de um ano, mandasse ele para muito longe. Mas com essa notícia e com os detalhes realmente relacionados à história, o Oda nos deixava as dicas de que o Luffy despertaria a sua fruta. Não como um G5 comum, né? Muitos estavam teorizando, questionando que poderia vir realmente apenas mais uma marcha. Não como uma nova forma, como muitos estavam teorizando, como Tiger Man, como Lion Man, ou seja lá, qual Man poderia, ou Monkey Man poderia surgir, mas sim como uma forma divina, como uma figura realmente conectada a um ser divino, como One Piece está se apresentando. Quando olhamos friamente as cenas, na época, estava bem claro que realmente algo assim rolaria na história. Um quadro ali no mangá focado no rosto do Luffy já apontava para nós uma figura estampada em seu rosto sobre a descrição do G5. O próprio Oda começou a brincar com a gente naquela época, mostrando que o despertar viria, né? Que a marcha número 5 estava chegando com algumas características e easter eggs que ele foi deixando pelo caminho para nos mostrar e entender que essa situação estava acontecendo. Na cena ali da morte do Luffy, a figura ali do protagonista mostra uma idêntica imagem de Nika.
apresentado para nós pelo Roos-Hoo na batalha contra o Jinbe. A figura realmente com os cabelos meio que vivos, chegando em uma situação muito emblemática, aparentando para nós ali quando o Luffy acaba recebendo o impacto contra o Kaido na sua última página, no confronto realmente contra o Yukon. E tudo era questão de tempo, até que o capitão finalmente despertasse sua forma do mesmo modo e da mesma maneira que Law e Kid tinham feito anteriormente. Isso era algo realmente expressado de que o Oda estava levando todos esses personagens para uma única direção, para um único movimento, para uma única forma, para que ficasse evidente de que o Luffy estava caminhando definitivamente para o seu despertar, da mesma forma como foi com o Kid, através ali da sua fruta, da mesma forma como foi com o Kid e também como foi com Law. Não se tornava ou não se passava apenas ali como uma imagem, como uma figura, como uma forma nova do G4. Não. Tinha que ser um despertar, tinha que ser realmente uma figura ali diferenciada para mostrar que o Luffy estava caminhando em direção a se tornar o rei dos piratas. Só que diferente do despertar do Kid e do Law, Luffy acabou tomando uma porrada tão forte que o levou à morte. E isso, é claro, gerou uma comoção muito grande na fandom de One Piece, e também voltou a gerar nesse final de semana que se passou por causa do anime, a morte do Luffy apresentado para nós no capítulo 1069, na verdade no episódio 1069, e agora com a sua ressurreição no 1070, demonstra exatamente esse ponto de vista sobre o personagem, essa comoção que a fandom realmente está passando para o despertar dele. Se quando o despertar aconteceu, acabou-se ali gerando um grande medo bizarro de que o Joy Boy pudesse possuir o corpo do Luffy, agora a questão é o contrário. Nunca, pelo menos nas histórias dos animes que eu acompanhei por aí, nunca a morte de um protagonista foi tão esperada e celebrada. Eu acho que eu tô para colocar ali para poder pensar sobre qual outro anime a gente celebrou tanto a morte de alguém. A morte do Luffy marca a criação da base sobre o seu despertar, um poder que move todos os conceitos da criação. Tudo se modifica através ali da forma como Oda foi apresentando ponto atrás de ponto, evidência após evidência, para que esse despertar acontecesse. Desde ali de cenas emblemáticas como a conversa do Roos-Hoo com o Jinbe, passando até mesmo ali as informações relacionadas sobre Nika, até mesmo sobre o grande golpe ali do Kaido contra o personagem. Todas essas características foram nos mostrando de que o Luffy tinha algo diferenciado. Como o Messias que ressuscita, Luffy age nesse aspecto que envolve tudo e a todos em sua volta. Da mesma forma como é descrito ali pela Nami, a personagem invoca ali a sua ressurreição, da mesma forma de uma figura libertadora sempre esteve presente entre eles. Isto visto em Skypiea, quando todos se colocaram de joelhos para que Luffy libertasse a ilha dos raios severos, da corrente opressora que Enel estava dando na mesma situação. Então, o Oda estava caminhando ali para mostrar para nós de que o Luffy não era mais apenas um personagem comum, que durante toda essa trajetória, mais de 1044 capítulos, mais de 1070 episódios depois, a trajetória do Luffy não é algo mais comum, mas ela acaba sendo uma trajetória extraordinária. Sai do comum, sai do ordinário e passa a ser extraordinário. Mostra pra nós esse conceito dessa ressurreição e essa forma realmente como o personagem consegue ligar ainda mais os seus poderes. A figura de Nika é exatamente isso. A questão é bem explícita de que a ressurreição do Luffy emplaca uma das maiores grandes reviravoltas das histórias, trazendo a própria batida de Joy Boy de volta. Mais de 800 anos depois, a figura do próprio Zunisha está lá
para testemunhar o retorno de Joy Boy. O impacto da ressurreição é tão fora da casinha que tudo passa a mudar para que um confronto entre Luffy e Muzama aconteça definitivamente. Já não tem ali alguma coisa, uma situação que consiga realmente equiparar-se a esse confronto. Como a gente já falou, se o Luffy é a branquitude total e Muzama é a completa escuridão. Se o Luffy é a festa e Muzama é a tristeza, é o pranto, é o luto. Se o Luffy é a alegria em pessoa, se o Luffy é a ressurreição e Muzama é a tristeza, é a morte, é o impacto realmente como é trazido nessa idealidade, onde os dois se recusam a morrer. Isso vai nos levar a enfrentar. Assim como o Luffy já disse uma vez, ele não quer morrer. Se morrer, a única coisa que deixará para trás serão seus ossos.